Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Espírito, Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparando-nos para o mês da Bíblia deste ano, que trata do livro do profeta Ezequiel e traz como tema "Porei em vós meu espírito e vivereis", hoje nós continuamos então percorrendo as páginas desse livro. Chegamos hoje então ao capítulo 11 e Ezequiel, então, vai identificar no meio do povo aqueles que são semeadores da maldade, aqueles que deveriam estar a serviço do povo, aqueles que deveriam aconselhar o bem, estão semeando o mal. Hoje também, além do profeta Ezequiel da Bíblia, teremos um outro profeta do nosso tempo, também Ezequiel, que nós possamos deixar iluminar por esses testemunhos. Façamos então a nossa oração. Senhor, como profeta Ezequiel, somos chamados a profetizar. Queremos alimentarmos-nos de vossa palavra, pois ela é doce como mel e nos fortalece para a missão. Reconhecemos nosso mau procedimento, toda ganância, egoísmo e soberba, que tanto mal tem acarretado à humanidade e à nossa casa comum. Somos todos responsáveis. Vós, que sois o bom pastor e que jamais abandonais vosso povo, enviai-nos vosso Espírito, para que possamos passar da morte para a vida. Dos ossos ressequidos da violência, da guerra, do narcotráfico, da escravidão, da destruição da natureza, nasça vida nova pela ação de vosso Espírito, gerando comunidades unidas, fortalecidas pela partilha do pão e da palavra, na construção de um mundo de solidariedade, justiça e paz. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no início do capítulo 11, os versículos de 1 a 7. Vamos ouvir com bastante atenção e amor. Santo Espírito,
Leitura do livro do profeta Ezequiel. O Espírito me pegou e me levou para a porta oriental do templo de Javé, isto é, a porta que dá para o oriente. E aí estavam à entrada da porta 25 homens. Entre eles vi Gesonias, filho de Azur, e Feutias, filho de Banaías, oficiais do povo. Então Javé me disse: Filho do homem, são esses os homens que tramam o crime e planejam a desgraça nessa cidade? Eles dizem: agora não é hora de construir casas. Isto aqui é uma panela e nós somos a carne. Por isso, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então, sobre mim pousou o Espírito de Javé e me disse: diga, assim diz Javé, é isso que vocês dizem, casa de Israel. Eu conheço suas tramas. Vocês fizeram um número muito grande de mortos na cidade e encheram as ruas de cadáveres. Por isso, assim diz o Senhor Javé: estes mortos que vocês puseram no meio dela é que são a carne, enquanto a cidade a panela. Mas eu vou tirar vocês delas. Palavra do Senhor. Na passagem de hoje, Ezequiel é levado até a porta oriental do templo. Lá estão 25 homens. Esses 25 homens são os conselheiros do povo, daqueles que permanecem ainda em Jerusalém. E eles se sentem seguros ali. Mas o profeta vai dizer que eles são como carne na panela. Aparentemente parecem estar protegidos, mas em pouco tempo estarão fritos, porque a maldade que eles semeiam se voltará contra eles. É interessante esta passagem porque ali aparecem nomes de pessoas, né? Ezequiel vai dizer de Gesonias, de Feutias, e identifica-os como oficiais do povo. O nome dessas pessoas. Será que nós sabemos dar nomes àqueles que estão de fato semeando morte, semeando maldade? Porque muitas vezes são aqueles que se colocam como conselheiros, aqueles que se colocam como lideranças, como pastores, aqueles que se colocam à frente do povo, que deveriam estar servindo, mas que muitas vezes se servem do povo. Os poderosos que vão dia a dia minando a vida das pessoas, matando o povo de Deus. Assim, em Jerusalém haviam aqueles homens, 25 homens. Em nosso tempo, com certeza, são bem mais do que 25, aqueles que ficam tramando a morte do pequeno, do simples, do humilde. É preciso identificar quem são esses que estão do lado da morte e não do lado da vida. Quem são aqueles que ficam fazendo alianças para terem força e poderem defender a sua causa, não a causa do pobre, da viúva, a causa dos simples. Então, hoje creio que a palavra do profeta Ezequiel nos ajuda a isso. É preciso identificar quem são esses poderosos que estão à porta do templo, à porta da cidade, à porta de nossos locais de decisão. Quem são esses que estão reunidos para tramar o mal, tramar a discórdia, tramar a divisão? Que o Senhor nos ajude a ter discernimento para reconhecermos aqueles que estão de fato do lado da morte, do lado da destruição, do lado da injustiça, porque os dias deles estão contados. É assim que o profeta diz, que nós possamos de fato cada vez mais fazer opção pela vida, pela verdade, pela justiça, porque aí sim encontraremos o Deus
misericordioso. Esse Deus misericordioso e justo, ele faz justiça. Então, estejamos sempre do lado da verdade, da bondade, do amor, da compaixão. Aqui estão os profetas que nestes tempos nos deram a esperanças e forças para andar, para andar. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Aonde estão? Aqui estão, aqui estão. Onde estão? Padre Ezequiel Ramin, Vida e Luta. Padre Ezequiel Ramin era italiano da cidade de Pádua. Iniciou sua formação religiosa no Instituto dos Missionários Combonianos em 1972, sendo ordenado padre no ano de 1980 na Itália. Seu grande sonho era atuar como missionário junto aos empobrecidos. Então, em 1984, surgiu a oportunidade de ser enviado ao Brasil. Em meados daquele ano, chegou em Cacoal, Rondônia. A Diocese de Ji-Paraná tinha uma nítida atuação profética de opção pelos pobres à luz do Evangelho. As comunidades eclesiais de base estavam surgindo na medida que chegavam as migrações de todos os estados brasileiros. Porém, neste lugar, também cresciam os conflitos devido à grilagem de terras, perseguições aos mais pobres, indígenas, poceiros, sem terra, imigrantes. Os fazendeiros investiam alto na pistolagem com fortes grupos de jagunços armados. Ao chegar em Rondônia, Padre Ezequiel tomou conhecimento dessa realidade e assumiu seu trabalho missionário na defesa dos direitos dos mais pobres. Os conflitos se intensificaram e em 24 de julho de 1985, Padre Ezequiel, em nome da CPT, na companhia do senhor Adílio de Souza, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cacoal, foi até uma das áreas de conflito para conversar com os poceiros. O objetivo de Padre Ezequiel era aconselhar para que se retirassem até que a questão fosse resolvida na lei e na justiça. E ao regressarem, por volta de quase meio-dia, Padre Ezequiel foi brutalmente assassinado por 7 jagunços a mando de fazendeiros. Em 1988, por iniciativa de Dom Antônio Possamay, foi elaborado e aprovado o projeto Padre Ezequiel para continuar as ações concretas, a missão deixada por Padre Ezequiel. Em 2016, foi criado o Instituto Padre Ezequiel Ramin, mantendo princípios, missão e sonhos plantados pelo missionário. Padre Ezequiel Ramin, presente na caminhada. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, oh, oh. Que o testemunho deste Ezequiel do nosso tempo possa nos fortalecer na busca da verdade, da justiça, da solidariedade, da compaixão. E que esta nossa reflexão sobre o livro do outro profeta, o profeta bíblico Ezequiel, possa nos ajudar de fato a discernir entre o bem e o mal,
escolhendo sempre a vida, a justiça, o amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Como sou, e tu sabes muito bem por onde vou. Tu sabes se eu paro ou caminho. Tua mão me protege com carinho. Tu sabes se